Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. E o programa de hoje traz a entrevista exclusiva concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, na cidade belíssima de São Carlos. Confira. Ministro Marco Aurélio, uma imensa honra tê-lo em nosso estado, cidade de São Carlos, no evento da APAMAGES, da Academia Paulista também de Magistrados, discorrendo aí sobre assuntos muito relevantes para a magistratura. Queria começar, ministro, fazendo um retrospecto dessa Constituição, às vezes muito exaltada, né, por todos, e outras vezes muito criticada, que completou agora 20 anos. Como é que o senhor avalia essa Constituição e esses 20 anos de pouco tempo para a implantação, né, ministro? Nós precisamos conferir a ela uma estabilidade. Parando de emendá-la, ela não pode ser uma colcha de retalhos. O que nós precisamos é tornar essa Constituição conhecida e amada pelo povo brasileiro e respeitada, acima de tudo, pelos homens públicos. É tempo de perceber-se que é um documento para vigorar indeterminadamente. E essas emendas que o senhor até colocou, o senhor acha que trouxe mais benefício ou acabou até atrapalhando um pouco o espírito do Constituinte? Acabou, a meu ver, suscitando uma insegurança jurídica. Hoje no Brasil se descumpre a lei imaginando que mais na frente virá uma nova lei para confundir. E aí se dá o dito pelo não dito. É o faz de conta. Nós temos que avançar culturalmente e o avanço pressupõe a observância irrestrita às regras estabelecidas. Somente assim nós vamos ter uma paz social realmente forte, uma paz social que viabilize até o progresso da nação. Ministro, muitos juristas dizem o seguinte: o juiz de primeiro grau hoje ele é praticamente uma pessoa quase sem poder. Por quê? Porque a infinidade de recursos atribuídos ao ordenamento jurídico falou, não, ele decidiu desse jeito, mas também pode ser mudado, até mais 2 ou 3 instâncias para que esse posicionamento não prevaleça. O senhor concorda com isso? Concordo. Nós temos, em primeiro lugar, uma parafernália de recursos. Nós partimos da presunção de que a decisão contrária aos interesses envolvidos de uma das partes é uma decisão errônea. Em segundo lugar, é preciso haver uma independência técnica maior dos profissionais da advocacia, que não podem se deixar ser utilizados pela parte. Ele deve atuar e aconselhando e bem aconselhando a parte. Em terceiro lugar, é preciso que os tribunais em geral compreendam a árdua tarefa da primeira instância e avalia da sentença proferida pela primeira instância, que quase sempre reflete os elementos coligidos no processo, a prova, os fatos, a verdade dos fatos, né? E é harmônica com a ordem jurídica. Precisamos parar de presumir que a decisão é uma decisão errada. E também devemos abandonar o veso de criticar o magistrado. O magistrado não é o cidadão em si que ocupa a cadeira de juiz. Ele é o Estado, vinga a impessoalidade. Ministro, voltando um pouco para a nossa Constituição, o Judiciário sofreu aí uma alteração abrupta no seu formato, que foi a introdução pela emenda 45 do Conselho Nacional de Justiça. Esse órgão, muitas pessoas criticavam antes e muitas pessoas continuam criticando, dizendo, olha, foi feito um órgão que devia ser para planejamento e muitas vezes ele confunde esse planejamento e se roga uma condição de uma supercorregedoria. A senhora acredita que é possível aproveitar esse órgão, que agora já está no ordenamento, mas para planejar e introduzir ferramentas tão importantes como a modernização do judiciário? Olha, a visão policialesca é uma visão míope. O Conselho Nacional de Justiça não é uma corregedoria geral.
Claro que o Conselho pode rever processos, mas a atuação dele deve ser reservada apenas, né, àquelas situações concretas em que é provocado. Ele não pode substituir-se na administração aos tribunais. O Conselho tem como missão mais nobre o planejamento do judiciário e não atuar como censor dos juízes em geral, cuidando não do atacado, né, mas do varejo. O varejo deve ficar a cargo das corregedorias dos tribunais e ele deve ter um escrúpulo maior quanto ao que é consagrado na Constituição Federal, ou seja, a independência administrativa dos tribunais. Ministro, as súmulas vinculantes vieram aí com a promessa de tentar desafogar. São várias, a gente percebe no legislador vários elementos tentando tornar o judiciário mais ágil. O senhor acredita que súmula vinculante, mediação, várias outras formas que têm sido introduzidas ao longo do tempo, elas serão suficientes para fazer frente a, por exemplo, São Paulo, 18 milhões de processos em tramitação, apenas em primeiro grau, mais 500 mil em segundo grau. O senhor acha que essas mudanças pontuais serão aptas a acabar com esse problema? As mudanças são corretivas, mas o que nós precisamos, na verdade, né, no país é de educação. O que nós precisamos, na verdade, é de uma compenetração quanto ao dever de observar o direito alheio, não se apostando na morosidade da justiça, não se questionando certas situações que são situações claras apenas para se ganhar tempo. Isso tudo passa, como eu disse, pela educação do povo. Nós só vamos ter dias realmente melhores quando voltarmos os nossos olhos para a educação. E, por enquanto, nós ainda não o fizemos. Ministro, o Supremo também tem o dever de zelar pela Constituição, guardião constitucional. Uma pequena comparação com, por exemplo, a Suprema Corte Americana mostra um abismo do tamanho do mundo. Enquanto um ministro da Suprema Corte aprecia 100 processos, quando muito no ano, o senhor tem aí um acervo de milhares e milhares de processos ingressando todos os meses. É possível zelar pela Constituição, com casos absolutamente estapafúrdios que chegam ao gabinete do senhor? Olha, realmente é um quadro esdrúxulo. Nós somos 11 juízes e acabamos revendo, como simples órgão revisor, decisões dos 27 tribunais de justiça, dos 5 tribunais regionais federais, decisões do TST, do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça, além do Superior Tribunal Militar. O acesso ao Supremo, é preciso que se compreenda, é excepcional. Não consubstancia a regra. E devemos, repito, homenagear as decisões daqueles que estão na verdadeira pedreira da magistratura, que são os... E outros dizendo, olha, é preciso ter o contato pessoal do magistrado com o príncipe. Qual a avaliação do senhor? É preciso mudar a Constituição para adequar a videoconferência como uma ferramenta importante? Ou o outro lado, não, é preciso dar até mais tempo para o juiz ter mais contato com o réu? Olha, eu acabei de dizer que valorizo a atuação do juiz de primeira instância porque ele mantém contato direto com as partes e com as testemunhas. Eu acredito no olho, na percepção da sinceridade da parte, na percepção da sinceridade das testemunhas. Não podemos transportar para o judiciário o que ocorre em outras áreas, porque nós estamos a lidar com um direito humano.